Bom dia, queridos! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Chegamos hoje no nosso sexto e último dia de meditação no Evangelho segundo escreveu Lucas. E hoje iremos meditar no capítulo 21, 22, 23 e 24. No capítulo 21, do versículo 1 ao 4, narra a história da oferta da viúva. Jesus traz a lição ali, naquele momento da oferta, olhando os ricos ofertando e a viúva, e ensina ali para os seus discípulos que ela deu mais do que todos, porque eles deram ali daquilo que sobrava, mas aquela viúva deu tudo que possuía. E ofertando, então, ela estava dizendo que a prioridade não era nem a fome dela, não era nem a necessidade dela. A prioridade era adorar ao Senhor com tudo que ela possuía. Versículo 5 ao 7. O templo aqui é o templo que Herodes o Grande, que 20 anos antes de Cristo começou a fazer ali uma remodelação com novas fundações, ampliando áreas. Então ele estava muito formoso. Havia ali essas dádivas que está escrito ali, eram placas de ouro, de prata, caixas de uvas decorativos, tapeçaria babilônica de linho que ficava ali pendurada para adornar e enfeitar o templo. Então os discípulos estavam mostrando devido à sua beleza. E aí Jesus fala, não ficará pedra sobre pedra. Jesus estava observando que aquele magnífico lugar era temporário e seria destruído. Jesus estava referindo-se à queda de Jerusalém, que se daria no ano 70 depois de Cristo e que seria apenas uma ilustração dos últimos dias. Versículos 8 ao 19. O primeiro e o segundo séculos foram tempos assim de grande fervor messiânico no judaísmo. E Jesus alertou para os discípulos que muitos viriam ali em seu nome, muitos alegariam ser o Messias. Então Jesus alertava, olha, vocês não podem cair no engano de tais declaração. Jesus disse que haveria guerras, revoltas, terremotos, coisas terríveis aconteceria, mas tais eventos ainda não seriam o fim. Do versículo 8 ao 11, nós vemos aqui os sinais que aqui são retratados se dariam antes do fim. Agora, do versículo 12 até o 19, engloba todas as ocorrências dos eventos finais. Perseguições, prisões, falso testemunho contra os cristãos, massacre e ódio daqueles que amarem a Cristo. Mesmo diante de tudo isso, vocês não devem se desesperar, pois Deus está no controle de tudo. E no versículo 15 aqui, Jesus fala assim, pois eu lhes darei palavras e sabedoria a que nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou contradizer. E essa palavra também se encaixa para nós hoje. Todos aqueles que não desistirem e perseverarem na fé em nosso Senhor, seremos orientados sempre pelo Espírito Santo. Versículos 20 ao 23. Aqui não está se reportando acontecimentos distantes que ocorreria durante a tribulação. Aqui está falando de algo que ocorreria 40 anos mais tarde, nos anos 70, quando o general Tito, junto com o exército romano, viria para destruir Jerusalém. Seriam dias de vingança. Jerusalém teria se tornado objeto de julgamento divino por causa da sua infidelidade. Jesus avisou sobre essas consequências ao longo do seu ministério. Uma grande aflição seria o destino daquela nação de Jerusalém. Versículo 24. Até que se complete os tempos dos gentios. Haveria um período no plano de salvação de Deus que os gentios dominariam e a queda de Jerusalém seria um sinal claro disso. O fato que os tempos dos gentios se cumpririam também sugere que Israel novamente desempenharia um papel importante no desígnio de Deus. Nos versículos 25 a 33, Jesus passa a enfatizar o fim dos tempos, mencionando novamente os tumultos cósmicos e o medo de um caos causaria apreensão acerca do que estava por vir. No versículo 28 diz assim, olhai para cima, vossa redenção está próxima. Esse é o sinal de libertação dos seguidores de Cristo. O Filho do Homem age em favor dos que sofrem em seu nome. Quando as árvores começam a ter brotos na primavera, é sinal que o verão se aproxima. Da mesma forma, os sinais preditos por Jesus
marcará a chegada do fim dos tempos. Versículo 34 ao 38. Mesmo que pareça estar demorando os fins dos tempos e a volta de Jesus para buscar o seu povo, os cristãos devem continuar esperando a sua vinda. Devemos viver cada dia como se fosse repentina a sua volta, e assim será. Jesus encorajou os seus discípulos a perseverarem na oração e na fé, aguardando o dia que o Filho do Homem livraria os fiéis do julgamento. Em Apocalipse 22:20, parte B diz assim: eis que venho sem demora. Que possamos estar esperando com confiança o retorno do nosso amado e Salvador Jesus Cristo. Capítulo 22, versículos do 1 ao 6, fala da conspiração. Este texto também é mais uma prova que Lucas escreveu para os gentios e não para os judeus, porque ele cita aqui a festa dos pães asmos, chamado Páscoa. Qualquer judeu, quando ouvisse pães asmos, já saberia que se trataria da Páscoa. Como ele frisa chamado Páscoa, isso é uma prova que ele estava escrevendo para gentios e não para judeus. Nessa conspiração, juntou que eles queriam prender e matar Jesus, tirar Jesus de cena, ajuntou que Judas estava com o seu coração aberto para que Satanás pudesse articular através dele, e tudo isso foi o que precisou para que o chefe dos sacerdotes, mestre da lei, e Judas, com o intento que estava no seu coração, combinasse para que eles conspirassem e entregassem Jesus para ser morto. Versículos do 7 ao 13. As instruções para a preparação da Páscoa foi dada com detalhes e os discípulos a executaram. Versículos 14 ao 18. A ceia é instituída e distribuída entre os convidados. Desejei muito comer com vocês essa Páscoa. Jesus pôde gozar da companhia dos seus discípulos antes do seu padecimento e também lhes permitiu preciosos ensinamentos antes de partir. Não a comerei mais até que se cumpra o reino de Deus. No reino vindouro, quando a vitória final for celebrada, Jesus comerá novamente e desta vez nós estaremos juntamente com ele. Aleluia! Versículos 19 ao 23. Jesus institui não apenas um memorial de sua morte, mas também um símbolo de esperança dos fiéis em seu retorno, quando todas as promessas divinas serão cumpridas. O pão representa o corpo e o vinho representa o sangue, que inaugura a nova aliança para aqueles que responderam à oferta da aliança de salvação. Versículos 24 ao 30. Qual deles deveria ser considerado maior? Não era a primeira vez que os discípulos queriam se autopromover. Enquanto Jesus enfrentava a triste realidade de ser traído e morto, os discípulos discutiam entre eles qual seria o maior. Jesus cita sua própria condição como exemplo. Um servo não discute quem é o maior, ele apenas obedece às ordens do seu senhor. Versículos 31 ao 34. Satanás pediu para peneirá-lo como trigo. Na verdade, Jesus orou ao Pai pelo restabelecimento de Pedro antes mesmo dele pecar, dele cair. Instruiu a Pedro: quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Porém, Pedro superestima sua lealdade e não percebe o perigo nas observações de Jesus. 3 vezes você me negará antes que o galo cante. Versículos 35 ao 38. A referência aqui é a missão dos discípulos registrada em Lucas 9, do 1 ao 6, e 10, do 1 ao 24. Eles dependiam de Deus para prover suas necessidades, e todas elas foram supridas pelos cristãos generosos. Entretanto, aqui a situação era outra. Jesus os instrui a levar bolsa, alforge e espada em suas jornadas, e que ficassem preparados para a rejeição.
Versículos 39 ao 46. Orai. Jesus aconselha aos seus discípulos a clamarem para vencerem a tentação de abandoná-lo. O cálice é uma figura de linguagem que simboliza a ira. A resposta de Deus à oração de Jesus não permitiu que o Filho evitasse o sofrimento. Entretanto, Deus provê o auxílio celestial para Jesus em vista do que estava para acontecer. Algumas vezes, Deus responde às orações eliminando as provações. Outras, Ele responde fortalecendo diante delas. Versículos 47 ao 53. A traição se concretiza por um falso beijo. Os discípulos que estavam com Jesus quiseram lutar e chegaram a decepar a orelha de um soldado, mas Jesus curou imediatamente e se entregou. Versículos 55 ao 65. Pedro o seguiu para saber o que aconteceria com o Senhor. A primeira negação aconteceu quando a criada identifica Pedro como um discípulo e ele nega. A segunda, um pouco depois, ele nega também. A terceira negação confirma a palavra de Jesus dita anteriormente, pois o galo cantou. Ao ser levado para o próximo julgamento, Jesus olha fixamente para Pedro. O olhar do mestre penetrou profundamente o coração de Pedro, que chorou amargamente por ter negado ao mestre. Versículo 66 ao 71. Descrição de um grande julgamento que envolveu todos os líderes religiosos do Sinédrio. Não foi um justo julgamento, porque não teve defesa, não teve tempo, foi julgado sumariamente, não acontecia julgamentos sumários neste caso, como foi o de Jesus. Então, foi um julgamento super injusto com o nosso Senhor. Porém, Jesus chamou a si mesmo de Filho do Homem, um título messiânico encontrado em Daniel 7, do 13 ao 14, e também citou Salmos 110, 1, diante daqueles mestres da lei. Capítulo 23, versículo do 1 ao 27. Pilatos se mostrou indeciso ao tratar do julgamento de Jesus. 3 acusações foram feitas contra Jesus. Primeiro, perverter a nação. Segundo, proibir o pagamento de tributo a César. Isso era uma grande mentira. Vocês lembram aquela frase, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus? Lucas 20, do 20 ao 26, onde foram tentar se infiltrar e pegar Jesus, e ele respondeu dessa maneira. A terceira acusação era alegar ser o Cristo, que era uma grande verdade. Porém, não era de forma alguma uma ameaça a Roma. Pilatos declara 3 vezes que Jesus era inocente. Os judeus rejeitaram o veredito e continuaram as acusações. Para se livrar do caso, Pilatos envia Jesus para ser interrogado por Herodes quando descobre que ele era galileu e a jurisdição da Galileia pertencia a Herodes, que por sinal estava em Jerusalém naqueles dias. Porém, eles fizeram pergunta a Jesus, Jesus não respondeu, então eles zombaram de Jesus e enviaram de volta. A morte de Jesus não foi somente instigado por oficiais judeus, mas também pelo povo. Barrabás, um assassino cruel, foi solto no lugar de Jesus. Simão Cirineu foi escolhido para carregar a cruz de Jesus por um trecho do longo caminho. Versículos 28 ao 43. Não chores por mim. Ainda que Jesus estivesse morrendo, ele disse que o choro deveria ser por Israel e seus habitantes, visto que o julgamento recairia sobre aquela cidade. De acordo com a profecia, o servo sofredor seria contado com os transgressores. O nome Calvário significa caveira. O exemplo de Jesus de intercessão por seus executores foi seguido por Estevão, em Atos 7, versículo 60. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. A zombaria, as ironias, as chicotadas, a mistura de vinagre oferecido a um condenado, a coroa de espinhas, os pregos, os cravos das mãos e a crucificação levaram Jesus a sofrer na cruz até a morte.
por amar a cada um de nós. Um dos ladrões imitava a zombaria dos judeus religiosos e colocou em dúvida a identidade de Jesus. O outro o reconheceu como Salvador e pediu para estar com ele em seu reino. Seu pedido foi atendido de imediato. Versículos 44 ao 56. E o sol se escureceu. Essa imagem é similar ao dia do Senhor, relatado em Joel, capítulo 2, versículo 10 ao 31, e Amós, capítulo 8, versículo 9. Houve o rompimento do véu, que o acesso à presença de Deus estava aberto a todos os que se aproximam dele pela fé em Jesus Cristo. A última declaração de Jesus foi: Pai, ao Senhor entrego o meu espírito. E com essas palavras morreu o nosso Salvador. Alguns seguidores de Jesus, extremamente tristes, voltaram para suas casas. José de Arimateia foi imediatamente até Pilatos e pediu permissão para sepultar Jesus. Queria que o mestre tivesse um sepultamento digno. O sepulcro foi fechado com uma pedra para mantê-lo seguro. Guardas foram designados para vigiar o local e impedir que roubassem o seu corpo. As mulheres foram para casa e prepararam perfumes, especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. Descansaram no sábado em obediência ao mandamento. As especiarias eram usadas para retardar a decomposição do corpo e o forte odor ser diminuído, podendo assim esperar até o dia seguinte. Capítulo 24, versículos do 1 ao 12. As mulheres chegaram bem cedo para ungir o corpo de Jesus, mas o túmulo estava vazio. Talvez a profunda tristeza fez com que ela se esquecesse das promessas feitas pelo Mestre, que ressuscitaria ao terceiro dia. Os anjos lembram isso a elas, que alegres correram logo para contar aos discípulos, que por sua vez se mostraram incrédulos. Por que a ressurreição é tão importante? Primeiro, por causa da ressurreição, sabemos que a morte foi vencida na cruz. Segundo, a ressurreição nos dá esperança para o futuro ao lado de Cristo. Terceiro, a ressurreição nos assegura que Cristo está vivo e governa o seu reino. Versículos 13 ao 35. Os dois discípulos no caminho de Emaús estavam desanimados com o que havia acontecido. Os olhos deles estavam como que fechados, e o teor da conversa era só de tristeza. Jesus, sem se identificar, caminhou ao lado deles e começou a explicar com exatidão, desde Moisés, passando pelos profetas, o plano das Escrituras. Em seguida, os olhos deles foram abertos e perceberam que, além de Jesus estar vivo, estava ali com eles. Fica conosco, foi o convite feito ao Mestre, pois desejavam comer uma refeição em sua agradável companhia. Antes que os discípulos pudessem expor sua experiência no caminho, os outros discípulos contaram que Simão também tinha visto Jesus ressurreto. Versículo 36 ao 45. O mesmo Jesus se apresentou no meio deles e os saudou. O corpo de Jesus não era uma invenção da imaginação ou a aparência de um fantasma. Os discípulos o tocaram e ele comeu com eles. Os discípulos demoraram um pouco para compreender quem estava no meio deles. Era Jesus fisicamente ressuscitado. O plano de Deus, como foi delineado na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, estava sendo cumprido em Jesus. Tudo se encaixava perfeitamente. Versículos 46 ao 53. E lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos ao terceiro dia. Aqui duas partes do plano de Deus estavam sendo cumpridas. Jesus foi crucificado e lembrou-se dos mortos. Cristo sintetizou a missão dos discípulos na pregação do arrependimento para perdão dos pecados.
A autoridade para pregar com ousadia viria da capacitação do Espírito Santo. Para que isso acontecesse, eles deveriam ficar em Jerusalém até que o Espírito os capacitasse para tal missão. E é isso que o Espírito Santo faz conosco hoje também, nos capacita para testemunhar acerca de Cristo. Logo em seguida, Jesus subiu ao céu e a tristeza dos discípulos por causa da sua morte chegara ao fim. Agora, os seguidores de Cristo esperavam a promessa da segunda vinda com alegria e permaneciam louvando a Deus. Porém, ele veio, ele morreu, ele ressuscitou, subiu ao céu e voltará. E que nós possamos também estar nessa expectativa. A palavra do Senhor diz que a vinda do Senhor é para aqueles que amam e esperam. Se ele prometeu que vinha e veio, que iria morrer e morreu, que ressuscitaria e ressuscitou, ele subiu ao céu e também prometeu que voltará. Então que você fique nessa esperança, que você tenha isso como uma espera diária. Viva sabendo que a qualquer momento ele volta para nos buscar, para nos levar, para estarmos com ele eternamente. Que essa chama não venha se apagar e nem se esfriar em seu coração. E que você seja um propagador, uma propagadora dessa chama, pois ele virá. Amém, queridos? Deus os abençoe. Finalizamos mais um livro do Evangelho segundo Lucas. Que o Senhor continue capacitando os professores, os pastores, e que vocês continuem firme aí na leitura, firme divulgando para que mais pessoas tenham acesso a este material e venha crescer também na graça e no conhecimento. Que Deus os abençoe em nome de Jesus.